Vamos falar agora sobre o diagnóstico do idoso de Blumenau, né? E as políticas públicas voltadas a essa população. A diretora-geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Patrícia Morastoni Sassi, e o vice-coordenador do Conselho Municipal do Idoso, Marcel de Souza, estão conosco para falar sobre esse tema. Bom dia, Marcel. Obrigado pela visita. Bom dia a todos os ouvintes também. Patrícia, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a gente teve no início de dezembro, né, a divulgação do diagnóstico do idoso, esse levantamento que serve justamente para definir ações, políticas públicas, né? A partir da divulgação em dezembro, no que a gente já avançou nesse sentido? Bom, Jorge, importante, antes de falar do que a gente já construiu, é importante dizer que pensar esse diagnóstico do idoso, ele foi pensado pelo Conselho da pessoa idosa, mas, ao mesmo tempo, demandado por várias outras áreas. Quando ele estava sendo construído, o pensar dele, né, para que a gente viesse a contratar uma empresa, uma instituição, vários outros conselhos, assistência social, de políticas sobre drogas, saúde, enfim, vários conselhos encaminharam também demandas e necessidades dentro de cada área. Então, ele é um diagnóstico que ele não é pensado, por exemplo, só pela política de assistência social, porque o conselho está vinculado administrativamente lá conosco. Muito pelo contrário, ele tem uma visão extremamente ampla desse idoso nas diversas áreas. E, por isso, ele é tão importante, né? Porque ele vai trazer e municiar todas as áreas, todas as políticas públicas sobre o pensar, o que a gente está fazendo e aonde a gente precisa chegar. Então, esse é o maior desafio. E desde que ele foi então, né, entregue à comunidade, às secretarias, ao poder público, ao judiciário, a toda a rede de atenção à população idosa, cada área tem a sua incumbência de utilizar esse diagnóstico como uma ferramenta de planejamento das suas ações. Então, nesse momento, que é uma mudança de governo, que é também um período de planejamento das áreas, que é o início, né, final para início de cada ano, esse diagnóstico ele vai municiar as nossas áreas para pensar e ser mais assertivo no que a gente vem desenvolvendo. E aí o Conselho é a grande área que vai mobilizar as demais para que a gente possa, de fato, aí, construir a partir desse importante documento. Ô Marcel, desde da divulgação, né, como é que tem sido essas conversas, né? Primeiro, como é que chegou esse diagnóstico a todos? Como é que vocês receberam? O que ele traz, assim, que o Conselho entendeu de ser prioridades, né, diante do resultado dele? Uhum. Então, o início dele foi motivado através de um programa federal que a gente estava inscrito na época, né, o município. Então, dali começou a surgir essa ideia dentro do Conselho e a gente também viu que ele seria uma ferramenta importantíssima para as políticas públicas do nosso município, né? Então, aquele ali foi o que motivou, deu aquele início, mas depois, em discussão dentro do Conselho, a gente viu que era uma ferramenta importantíssima que a gente tinha que aprovar e fazer ele rodar, né? Dali, inclusive, a gente foi montando ali o termo de referência que a gente ia construir, o diagnóstico, a gente fez ele da melhor forma possível para que realmente ele ficasse robusto, para ter bastante dados mesmo, para a gente poder subsidiar o governo e as políticas públicas do município, né, para fazer da melhor forma possível. Então, quanto mais dados, mais assertivos vai ser os nossos resultados, né? Então, dali começou a ser discutido dentro do Conselho, todo mundo abraçou e conseguiu fazer que ele saísse da melhor forma possível, né? Através deste diagnóstico, o que a gente sabe sobre a população idosa em Blumenau?
Então, dali saiu bastante resultado, né? Eu até fiz uma pequena colinha aqui. Um resumo, né? Alguns dados assim interessantes, eu vou ler alguns aqui para que o pessoal possa ver. Então, a população idosa de Blumenau é predominantemente feminina, o número elevado de idosos que vivem sozinhos, e mais a metade deles não tem acompanhamento dentro do lar. Cerca de 20% dos idosos já sofreram algum tipo de violência, principalmente patrimonial. Olha que dado importante, né? Então, 20% já sofreram algum tipo de violência. O que gera uma preocupação com a segurança e conhecimento também sobre segurança acima de tudo, né? Isso mesmo. Daí, então, o que as secretarias podem procurar fazer, né, para a gente tentar diminuir ou de que forma a gente contornar essa situação? Então, a violência contra a pessoa idosa é um dos desafios a serem enfrentados pelo município, né? A condição das calçadas foi apontado bastante pelos idosos, como obstáculo de locomoção, né, para eles se locomoverem. Que tem mais aqui, deixa eu ver, perfil demográfico, né? Blumenau possui aproximadamente 58 mil idosos, do quais 95% reside nas áreas urbanas. Os bairros que mais têm idosos são Vila Nova, Jardim Blumenau, Bom Retiro e Vostart, esse que possui maior concentração de idosos. 23% dos idosos vivem sozinhos, né? Não sei, Patrícia, tem mais alguns dados aí que tu pegou também. Até se me permite, a questão da aposentadoria, a nossa média, né, então, apontada é quase 81 anos de média de expectativa de vida em Blumenau, é alta, em termos de Brasil. A maioria é aposentado, esse também é um dado bem importante. 30% tem segunda renda, então quer dizer que eles ainda se mantêm no mercado de trabalho. Óbvio, a gente passou aí por um processo também de alteração na Previdência, né? A idade de aposentadoria mudou desde alguns anos atrás, isso também faz com que a política pública tenha que observar algumas coisas, né? A política de trabalho e renda tem que pensar essa pessoa idosa, que, diferente da nossa realidade atual, que tem muito mais acesso à escolarização, à questão de qualificação para o mundo do trabalho, antigamente era muito mais difícil, então, óbvio que a gente tem muitos idosos que não têm ensino superior, que acaba indo fazer o seu segundo ciclo de vida na área de serviços, né? A gente tem aí um diagnóstico do que desse panorama. Então, a política de trabalho e renda tem que pensar, a educação tem que pensar esse idoso, né? O Caio trouxe muito bem a questão das violências, apesar de ter mostrado um número significativo de idosos que sofrem violência, das mais diversas, né? Porque a patrimonial está aí, ela é bem falada na mídia, né? A gente tem os golpes o tempo todo e todo mundo alertando. Mas nós temos a questão da violência física, a violência psicológica, o abandono, e é uma realidade que nas áreas da política pública a gente visualiza e que nos preocupa, e é um ponto-chave aí para o Conselho também da pessoa idosa, de pensar cada vez mais campanhas, enfim, e que esse idoso, assim como a gente às vezes costuma falar da mulher vítima de violência, que é bem trabalhado, esse idoso também tem uma rede de proteção e que ele pode ficar seguro em denunciar porque ele vai ter apoio. Só que muitas vezes esse apoio quer dizer denunciar a própria família. E aí vem um problema dores. Sério, né? Isso. São quantos que vivem sozinhos que você falou? Há uma porcentagem grande, né, de idosos que vivem sozinhos, né? Quase 24%. Quase 24% de uma população estimada de 58 mil idosos. Isso. Idosos são consideradas as pessoas acima de 60 anos, né? Isso mesmo. Então, 24% vive sozinho. Uhum, o restante está com parentes. Isso. E esse seria tem um certo suporte, né? E essa seria a maior dificuldade, então. Está relacionada, né? A principal queixa à violência patrimonial
muito na própria família, né? E aí vem uma dificuldade. E muito também pela falta de conhecimento, né? Ou atenção, geralmente, nesse sentido. Agora, como levar até essas pessoas mais conhecimento, né? Sobre todos os direitos que ele tem? Eu acho que é um desafio, né? Porque o idoso tem muitos direitos que nem ele conhece. Quando conhece, não sabe qual é o caminho para chegar até isso. E pela falta desse conhecimento, muitas vezes pode ser facilmente levado a fazer algo que ele não queria. A gente fez várias campanhas, né, pelo Conselho, dentro da Profamília, a gente também fez reuniões, pegando idosos de várias secretarias, inclusive até da CEMUDES também, acabava indicando idosos que vinham do CRAS, e campanhas específicas sobre os direitos da pessoa idosa. A OAB sempre eles têm já uma seção lá dentro que é especializado na área do idoso, né? Justamente para eles saberem dos direitos deles. Às vezes eles estão sofrendo abuso da família e nem sabem, para eles aquilo é normal, e a gente então gosta de esclarecer para eles realmente entenderem o que eles têm de direito, o que realmente é um abuso e uma violência mesmo, né, patrimonial, que às vezes eles estão sofrendo. A gente viu vários casos, a gente lá dentro da Profamília conversando com eles, e daqui a pouco, pois é, e a gente via que estava ocorrendo aquela situação dentro da casa e para eles era normal até aquilo ali, sabe? Então a gente faz bastante campanha, todo ano a gente faz esses encontros com os idosos, a gente chama eles, dá mais de 100 idosos quando a gente reúne, né? Fora essas campanhas esporádicas dentro de outras secretarias também. E dessa população toda se busca muito também a qualidade de vida, acima de tudo, que é essencial, né? E atividade, acima de tudo, é essencial. E Blumenau oferece atividades, né? Mas nem todos utilizam esses programas disponíveis, né, Patrícia? É verdade, por isso a importância da divulgação. E Blumenau tem uma questão muito ímpar na questão do idoso, né? Ter um número de atendimento na área da prevenção, que a gente chama, na qualidade de vida, com os serviços da Profamília, que a gente pode citar, que é uma gama extremamente grande, e descentralizada, que é outra questão importante, né? Porque não é trazer uma atividade no centro da cidade, mas é o alcance em todas as regiões do município. Então, oportunidade de diversas atividades para trabalhar a qualidade de vida, né? É difícil ter um município que tem tantos serviços à disposição, né? O Conselho do Idoso ele também investe muito nessas ações. Teve aí um investimento na hidroginástica agora, na Profamília, no final do ano, dando maior qualidade e aí maior participação também dos idosos nessa atividade, que é gratuita, que é divulgada, né? E isso faz com que essa qualidade de vida realmente seja exercida, né? E ter a questão dos pares, né? da convivência. Isso traz resultados extremamente positivos para que não adoeça, que não precise usar medicação. Então, o ganho no dia a dia desse idoso é muito grande, né? Vale a pena, de fato, ter uma cidade com um investimento nessa área. E qual é a projeção de crescimento dessa população aqui na cidade? Mundo afora, né, a projeção é de um crescimento acentuado de pessoas idosas, superando o número de crianças, inclusive, né? Aqui em Blumenau se tem uma projeção, se trabalha com uma projeção até para se discutir ações e políticas voltadas a essa comunidade no futuro, né? Com certeza, o ano de 2025 é um ano ímpar para nós, porque vai ter uma inversão de ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Então, uma cidade que antes se preparava muito e discutia muito a criança e adolescente, hoje ela tem que se focar muito também na questão do idoso e cada vez mais ter atividades, ações e projetar a cidade para que em todos os espaços, em todas as áreas, consiga atender da melhor forma possível, porque nós vamos ter já chegamos na realidade
de ter um número de população idosa muito alta no município. Então, é importante. E lembrar, né, que não é uma questão só de política pública, né, Jorge? Esse diagnóstico ele serve também para a gente, enquanto família, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto empresas que vão acolher essa mão de obra. Como a gente vai se portar daqui para frente? Como que eu, dentro da minha família, vou me programar, me organizar num nível onde eu tenho famílias cada vez menos numerosas, portanto, eu não vou ter uma rede de apoio como antigamente, que a gente tinha uma rede de apoio muito grande, porque as famílias eram numerosas. Hoje, a gente vê aí quase que a assistência social cuidando da família inteira, porque não tem mais rede de apoio para dar conta. E vai exercer aí uma necessidade de a gente se organizar, se projetar, para que financeiramente, inclusive, a gente consiga lidar com o nosso período da velhice, porque ela vai chegar. Vai sim, com certeza. E nesse meio aí dessa população idosa, tem muitas pessoas que não têm filhos, por exemplo, né? E que são os mais novos da família, por exemplo, né? Que daqui a pouco podem vir a ficar simplesmente sozinhos. Idosos e sozinhos, com dificuldades e sozinhos, sem amparo, como você falou, né? E é uma preocupação de dar uma vida restante a essas pessoas, né? A gente até, um tempo atrás, eu fiz um curso com um senhor que era do Ministério Defesa da Pessoa, né? Como é que é? De cidadania, né? Uhum. E ele estava falando que agora já é uma questão de saúde pública, já que a gente tem que começar a pensar, por exemplo, também que está acontecendo, de idosos cuidando de idosos. Hoje nós temos muitas pessoas de 70 anos cuidando de 90 anos. É uma tendência cada vez maior. E da mesma forma também vai ser os idosos que são sozinhos. Está acontecendo muito hoje, né? Então não tem filhos, cada vez estão tendo menos filhos, né? Então vai acontecer, então isso é importante também. O diagnóstico vai trazer essas informações também para a política pública também pensar como resolver isso, porque a gente vai ser um problema cada vez maior, né, dentro da nossa sociedade. Ou seja, tem um desafio muito grande aí, né? Você criar mercado de trabalho, porque a renda da aposentadoria não vai mais ser suficiente, e eles vão precisar de uma segunda renda, né? O diagnóstico já mostra que 30% dos idosos aposentados continuam no mercado de trabalho. Aí, fazer o mercado de trabalho entender que essa continua sendo uma boa mão de obra é outro desafio, né? Porque geralmente o mercado de trabalho opta por pessoas mais jovens, né? É um grande desafio entender também onde o idoso se encaixa. A gente nem sabe qual vai ser a profissão do futuro. Então, como é que a gente pode encaixar essas pessoas? É um desafio muito grande, né? E o que nos deixa um pouco, talvez, mais tranquilos, nós que estamos nos encaminhando para aí, é entender que tem um setor vendo isso, né? Sim. Pelo menos isso, né? Tem alguém olhando e entendendo como deve ser o futuro e como agir para garantir esse futuro, né, Patrícia? Isso mesmo. E o conselho, ele é extremamente importante. São várias ações durante o ano. E é interessante porque em todas as chamadas, em todos os momentos, a gente vê uma participação muito grande dos idosos. Protagonismo, eu diria, que é aquilo que a gente espera, né? Quando fala de política pública, não basta a gente fazer para os outros. É importante que os idosos estejam junto conosco para discutir o melhor caminho para eles. Então, em todos os momentos, em várias atividades, né, o Conselho do Idoso ele faz um trabalho muito grande na questão da prevenção, coisas até que parecem bobas, né? Trabalhar a questão da queda. Né? Temos discussões, seminários, atividades falando sobre queda, porque é um indicador que mais mata o idoso em decorrência de quedas. Então, são assuntos que sempre está sendo levado junto com os idosos,
Vai ter a conferência do idoso agora em maio, né? Assim que a gente tiver já as datas fechadas e local, a gente vai estar pedindo apoio novamente, Jorge, para vocês estarem divulgando. Com certeza. E temos a expectativa de ter um número grande de idosos na conferência, discutindo, levantando propostas, e que isso não é uma questão só local. Isso é outro ponto importante. O que a gente faz aqui também é reflexo de muita coisa que vem de cima. Então, a gente vai discutir propostas para o município, mas também propostas para o Estado e para a União, porque os nossos recursos não ficam, nós não somos ilha e não somos isolados, né? Tudo que a gente gera e produz aqui se encaminha para as outras esferas, e a gente precisa do retorno também para que haja uma execução. Então, serão levantadas propostas para o Estado e para a União, e a gente espera uma participação, né, da mesma forma dos outros anos, com de fato, para que a gente possa estar dentro da realidade e da expectativa real. E o diagnóstico vai ser protagonista também nesse momento, né? Porque com esses dados a gente vai poder pensar e planejar da melhor forma. Agora, o que o Conselho, o que a senhora pensam, né, que precisa ser imediato, precisa ser para logo? Que ação nesse sentido, visando a melhoria da qualidade de vida dessa população, que tem que ser implementada logo na visão de vocês? Então, eu acho que é até importante a gente relatar, né, Jorge, que a gente já é referência nacional em atendimento ao idoso, né? Então, a gente já tem políticas públicas já bem implementadas no município, né? Eu acho que é importante a gente fortalecer esses serviços que já tem, e dali começar a traçar metas. Agora, como disse a Patrícia antes, é um novo governo, né? Ele vai ter que avaliar, mas fortalecer, por exemplo, o Pró-Família, que é uma grande ferramenta, né, que a gente tem no município, fortalecer, investir, ter mais pontos de atendimento. Ampliar, né? Ampliar os serviços, com certeza, já é bem descentralizado, a gente já tem vários bairros, mas poder atender em mais locais ainda, né? Porque Pró-Família podia ter ações, por exemplo, você podia ter uma unidade da Pró-Família no Parque da Artex, por exemplo, né? Sim. Não sei, tô sonhando aqui. Mas está sendo talvez conversado. Talvez no Parque já. da Itopava. Inclusive lá já tem o atendimento, né? Mas a gente quer ampliar ainda mais os serviços lá. O Conselho vai estar apoiando ao máximo para que realmente a gente consiga descentralizar, porque os idosos, eles querem ir lá fazer a ginástica deles, mas o principal que eles querem é poder também socializar. A gente percebe que isso que realmente faz eles começar a ter um protagonismo, ter de novo aquela força de vontade de viver. A gente tem muitos casos de idosos que chegam lá meio depressivos, estão para baixo, mas começam a fazer amizade, conhecer pessoas, conversar, aquilo ali motiva eles. Então, realmente é fortalecer nesse sentido, e também poder incentivar as casas asilares, né? As ILPIs também, que foi feito pesquisas também lá dentro, e também, quem sabe, a gente poder fazer alguns pontos de atendimento, tipo, para o idoso poder passar o dia, além da Pró-Família também, ter outros pontos também que eles possam passar o dia, né? Mais opções. Então, isso, ter mais opções para eles. Isso. Além disso, a questão iminente de a gente divulgar ainda mais. Eu acho que esse é um tópico que é uma realidade que o Conselho, junto com a Secretaria, com as secretarias, né, porque não é só a CEMU desenvolvida, de a gente estar divulgando ainda mais o trabalho do Conselho, os locais de participação para trazer as demandas, e principalmente campanhas aí em relação às violências, aonde buscar o apoio. Isso é extremamente urgente e se faz necessário o quanto antes, e é uma questão que o Conselho agora, a partir dessa demanda, vai construir junto conosco, né? Nós temos aí a questão do imposto de renda, e aí, para quem está nos escutando, a importância de... E eu digo, é o maior ato de cidadania, porque é a única vez que a gente pode pagar o nosso imposto, porque nós vamos pagar, não é doação. Porque quando a gente fala de imposto de renda para o fundo da criança e fundo do idoso, nós não estamos falando de doação, a gente está falando daquele imposto que a gente vai pagar para o governo federal, e que é a única vez que a gente pode dizer, eu não vou pagar direto
para o governo federal. Eu vou deixar no meu município e eu ainda vou dizer aonde eu quero que seja investido, né? Porque ele vai entrar e vai dizer, olha, tem um projeto lá no Conselho do Idoso, é nesse aqui que eu quero investir. Então, e é imediato, né? É imediato a questão de poder estar executando. Então, estamos no momento do imposto de renda, peço, né, a colaboração de toda a sociedade. Nós temos um potencial enorme no município, mais de 26 milhões que podem ser arrecadados, deixados diretamente aqui no município e que possa aí contribuir com o idoso e com a criança e adolescente no município, para que mais realidade como esse diagnóstico e mais as ferramentas que a gente tem, que só venham a melhorar a partir aí do fortalecimento do Fundo do Idoso. É isso aí. Então vamos, para você que ainda não fez a declaração do imposto de renda, né? Quando for fazer, né, lembre-se de incluir aí os fundos da criança e adolescente e do idoso no seu imposto de renda. Mesmo quem tenha a receber, vai ter que pagar uma guia antes. Isso a gente bate muito na tecla, né? Porque isso é um desestimulador. Vai ter que pagar uma guia antes, mas depois, quando for receber o dinheiro que você tem, recebe esse recurso de volta e corrigido. Então vale a pena, né? Vale muito a pena. Obrigado, Patrícia, pela participação. Tenha uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigado também, Marcial, pela participação. Valeu, obrigado. Agradeço a participação aqui. Patrícia Morastoni Sassi, diretora-geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e Caio Marcel de Souza, vice-coordenador do Conselho Municipal do Idoso, conversaram com a gente aqui sobre ações do diagnóstico do idoso.